professora, sabemos que em 1958 o papel da mulher na sociedade era voltado para a vida do lar. Ainda assim, a senhora passou a lecionar. Que tabus e dificuldades enfrentou? A profissão já era tradicionalmente feminina na época. Como era a educação naquele período? E o profissional era valorizado ou não? Bom, precisa a gente voltar a algumas coisas, né? Na verdade, mesmo no Brasil, com todos os seus atrasos do ponto de vista da vida da mulher, mas a profissão de professora, sobretudo professora primária, né, era uma função feminina. E, tipicamente, não era a tia de mais adiante, né, mas era a professora, que era uma figura que ocupava, inclusive, um espaço social. Era uma marca, a professora, nos municípios, então, menores. Então, mas era dominantemente a profissão feminina, quase que única. Então, o destino das meninas, se queriam progredir e pensar numa vida profissional, ela fazia, em geral, no nível médio ou curso normal. E muitas faziam isso para melhor criar seus filhos, porque teria melhores condições para fazer isso. No meu caso particular, tem certas diferenças. Primeiro que eu não era uma menina de classe média, eu era uma menina filha das camadas proletárias, né? Meu pai foi um comerciante, mas depois as coisas deram para trás. Ele, com 4 filhos, às vésperas de um quinto, ele tinha que sustentar e foi ser cobrador de bonde, que era o grande instrumento de transporte na cidade, né? Nas cidades brasileiras todas. Aqui em Salvador era a Companhia Linha Circular, que na verdade era subsidiária da Light, um monopólio quase internacional, né, americano, de transportes urbanos. E aí meu pai se transforma num trabalhador mais simples do que foi na condição de comerciante que foi, para criar os filhos. E minha mãe, ele teve muito pouca escolaridade, filho do interior, que próximo. Naquela época, Mata de São João era distante, hoje é ali, né? Na Praia do Forte. Mas ele era de um distrito de Mata de São João, área rural típica, é de lá que ele vem, e os irmãos. Minha mãe já era urbana, pouca escolaridade também, mas oriunda de uma família, uma formação intelectual mais forte. Meu avô era um chefe de trem também, mas era um intelectual por autoformação, né? Lia muito, e isso foi muito forte na minha formação. Além de tudo, ele era espírita e vice-presidente da União Espírita Bahia, que era mais intelectualizada, sempre foi, né, nesse âmbito do espiritismo, e tinha uma biblioteca e sempre depositou em mim e num irmão meu assim, os tipos dos projetos intelectuais dele, né? Por isso me fez ler muito. Aliás, li muita literatura espírita. Já sabia mais ou menos como era, né? O que se passava pela lógica da religião típica de volta, né? Falece, mas depois volta, encarnado em outro. Eu mais ou menos já lia, começava a ler, eu já sabia, mas eu gostava de ler e lia. E minha mãe estudou até mais ou menos segundo, terceiro ano primário, mas teve uma única filha mulher e era uma mulher que buscava muito uma ideia de uma independência. Então, ela me criou dizendo que eu ia ser professora, o que ela não foi. Eu acho que isso me dirigiu um caminho, né? E eu estudei desde cedo na antiga escola normal, hoje chamada ICEA, né? No momento em que se instalava o primeiro jardim infantil entre nós, na Bahia. O segundo foi o Baronesa de Sauípe, lá embaixo. Que ano, professor? Mais ou menos.
Eu devia ter 4, 5 anos, eu tenho 71, pode imaginar, né? E minha mãe queria a escolaridade dos filhos. Então, quando se instalou a escola normal, no prédio novo, que foi Isaías Alves, quando secretário, que construiu, ele fez a escola anexa, que é Getúlio Vargas, que até hoje tem aí com ensino fundamental, e o jardim infantil, que era no interior da escola normal mesmo. E a matrícula teria que ser feita num determinado momento que minha mãe levou a tentar a matrícula dos filhos, porque a Getúlio seria a melhor escola primária da Bahia, né, ligada à escola normal. Mas a vaga era difícil também para encontrar. Aí disseram ela, e ela me levou. Ela disse, olha, nós não temos vaga, mas nós só damos a vaga se a senhora matricular ela no infantil. Porque ninguém queria matricular, não era um ethos, a coisa da educação infantil, né? As mães, muito em casa, criavam seus filhos, não é hoje, que precisam da creche, porque a mulher está trabalhando, está buscando a sobrevivência, era bem diferente, mesmo nas camadas populares. E engraçado que eu me lembro um pouco que ela contava, talvez mais porque ela contasse, ela dizia que olhou assim, mas ela é tão pequena, não era para ir para a escola, né? Ela disse, não, mas a vaga só dou porque está abrindo aí. Aí ela não titubeou, ela queria os filhos na Getúlio. Aí está, eu matricular. Como eu ia, é uma história bem complicada. Um levava, outro levava, porque eu morava lá na Liberdade, mas no início da Pero Vaz. Mas íamos, todos ficamos. Então, eu tive a oportunidade de fazer educação infantil. Por isso que acho que ela é essencial para o desenvolvimento da escolaridade. E eu fiz. Depois passei para Getúlio. Da Getúlio eu fui para o ginásio, Duque de Caxias. E o Duque de Caxias, depois eu falo um pouco ele quando falar sobre o Anísio, eu vou para a escola normal, caminho natural. Muitos de nós, lá no Duque de Caxias, minha geração de ginásio, alguns foram tentar o Colégio da Bahia, que era o único científico ou clássico aqui, ou porque nós não pensávamos em ir para Vieira, nem Marista, né, que já, nem 2 de Julho, que já existia. Não tínhamos condições disso, eram meninos pobres, mas que queriam estudar. E alguns foram fazer científico clássico e outros normal, como eu. Aí fiz a escola normal e fui professora, não com a perspectiva de cuidar dos meninos, porque isso era das meninas casadoras de classe média para cima. Era para sobreviver.